Bom, a gente teve aí recentemente a informação da redução de nota do Brasil, do grau de investimento, e há outras notas que podem ser reduzidas, né? Houve aí uma certa conformidade lá fora com uma pegadinha do governo, de que a CPMF poderia passar. Quando descobrirem que é pegadinha, a gente tem uma grande possibilidade de termos mais uma nota rebaixada, mais um rebaixamento por agências internacionais. Eu acho que bom, algumas coisas são tranquilas. São basicamente 3 agências importantes, né? Tem a S&P, que já nos colocou abaixo da categoria de grau de investimento, assim, o jargão lá fora é lixo, né? Então junk é lixo. Tem a Moody's, para a qual a gente ainda está uma categoria dentro, essa não deve mexer. Tem a Fitch, que é a menorzinha, que está 2 categorias para cima. Que está confiando na aprovação da CPMF. Não, acho que eles estão esperando que a agência passe, tem um ritual, eles não se mexem muito rápido. Tanto que assim, eu cá entre nós não dou grande importância para a agência, porque há preços de mercado que indicam isso muito mais cedo. Estava falando antes da questão de risco país, quer dizer, os movimentos do risco país anteciparam em muito essa história da perda do grau de investimento. Quer dizer, o Brasil já estava pagando um risco que não era compatível com o grau de investimento há alguns meses. Então o que a S&P fez, na verdade, foi sancionar o que aconteceu, como a Fitch vai sancionar, como em alguma medida a Moody's também vai sancionar. Então, tudo bem, a agência é importante, dá manchete de jornal, mas o fato econômico já tinha acontecido. Né? Aconteceu faz tempo. E do jeito que a gente está, só com o olhinho para fora da água, não, é preciso medidas mais, né, que ataquem o problema de uma vez. Para a gente fechar, a gente também tem, junto com o desemprego e tudo isso que a gente conversou aqui, a gente tem a inflação. Né, que, aliás, está cada vez mais longe da meta. Né? Ela vai correndo. Sabe o cavalinho que corre atrás da cenoura? O cavalinho está correndo e a cenourinha está lá na frente. Não, a cenoura está cada vez mais longe. É impressionante. Como é que faz para colocar essa inflação no centro da meta? Eleva juros? Faz o quê? Porque também elevar juro também é cara para o Brasil. E aí? Não, a gente já está em dúvida se esse remédio pode funcionar ou na ausência de alguma coisa do lado fiscal, porque a âncora dessa brincadeira toda, obviamente, é fiscal. Até que o nosso ponto de partida foi ruim. O ponto de partida foi ruim porque o Banco Central fez uma lambança de 2011 em diante. Quer dizer, o Banco Central, cuja meta ao longo desse período foi sempre 4,5%, entregou uma inflação que em média superou 6%, não é um Banco Central dos mais críveis do mundo, né? E aquela história, não, vai ter uma recessão mundial que vai jogar a inflação na meta, não vem. Não, a inflação daqui a 2 anos vai cair para a meta, não, também não vem. Ela vai convergir para a meta, mas de maneira não linear. A convergência não linear foi uma das minhas favoritas. Sensacional, né? Ninguém entendia, talvez era em espiral, ela podia sair pulando, mas enfim, era alguma coisa, mas também não. Então a gente já saiu de uma situação muito ruim. Quer dizer, nosso ponto de partida era uma inflação superior a 6%, só que com um conjunto de preços que tinha sido artificialmente represado. Então, aquela história, o presidente cortou 20% o preço de energia, obviamente estourou na cara dela. E no nosso bolso. E no nosso bolso. Lógico, né? Seguraram o preço de gasolina, quando não era para segurar. Né? Seguraram até o preço do ônibus, quando não era para segurar. Bom, quando tiveram que fazer todos os reajustes esse ano, isso obviamente jogou essa inflação, deve ficar entre 9,5% e 10% esse ano. E então muita gente fala, não, o problema da inflação não adianta fazer subir juro, porque é um problema de preços administrados. Os preços administrados são um problema, mas se a gente tirasse os preços administrados, se magicamente não tivesse preço administrado, todo o resto ainda está subindo 7% ao ano. 7% é acima, inclusive, do topo, não estou falando dos 4,5%, ele é superior aos 6,5%, que seria o máximo permitido. Então tem um problema, esse impacto se disseminou na economia. E o Banco Central começou a subir juros, não, agora nós vamos entregar a inflação em 2016 na meta. Agora foi para 2017. Pois é. Aí depois vai para 2018, pois né? Meio fiado só amanhã. O Banco Central, quer dizer, fala, não, a gente vai entregar inflação na meta no que vem, a meta é 4,5%, e aí acabou de sair o relatório de inflação, semana passada, em que ele projeta, a projeção do Banco Central, é que a inflação, no modelo dele, ficaria em 5,3% ano que vem, caso ele mantivesse o juro paradinho. Isso é meio óbvio. Se ele mantém o juro paradinho, dá 5%, não vai estar na meta. Vai ter que ter. Ou você, não tem meio termo aqui, ou você vai falar, então eu subo o juro para derrubar a inflação, ou eu não vou subir o juro e não vou ter inflação na meta. Você não pode ter o juro parado e inflação na meta. Isso não tem como.
Então, é um governo de pegadinhas mesmo, hein? É um governo incompetente. E o Banco Central não foge à incompetência geral que permeia o governo. Agora, Alexandre, com todo esse panorama que a gente está vendo e sentindo, né, no bolso, tem jeito com essa governanta, presidenta, gerenta, eficienta, ou é mesmo só trocando governo? A gente vai ter que esperar um outro governo. Né? A perspectiva é isso. Veja, politicamente, governo que não consegue formular, e se caso conseguisse, não consegue traduzir nada em ação concreta, porque não tem as condições políticas para isso. E o Joaquim Levy, para salvar a biografia, tem que perder o emprego, né? Porque não está conseguindo fazer muita coisa. Mas eu tenho aqui minhas reservas contra o Joaquim também, mas enfim, é isso. Também é um cara crescidinho, sabe muito bem onde ele se meteu. Então, deixa o Joaquim viver também com as escolhas dele. Né? Mas é isso, talvez em algum momento ele comece o Joaquim é um cara ambiciosíssimo, né? Talvez em algum momento a ambição dele comece a ser preservar a biografia e não mais manter o cargo pelo qual ele lutou a vida inteira para chegar. Vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade, né? Eu dizia Eclesiastes. Muito bem. De 0 a 10, notinha para a economia de Dilma? 0? Depois de tudo que a gente falou. Depois de tudo, não vale nem o 0,1. Não. Muito bem, Alexandre Schwartzman, ele que é colunista da Folha de São Paulo, da CBN, já foi diretor do Banco Central, da área internacional, de assuntos internacionais, e hoje conversou aqui comigo sobre esse panorama, esse trem desgovernado, essa sensação que dá, né, que a gente tem um trem gigantesco e desgovernado, chamado governo Dilma. Na economia, uma lambança, que a gente está vendo aí. Na política, uma lambança maior ainda. É uma crise ética, uma crise moral, uma crise política, uma crise econômica. Ai, meu Deus do céu, isso tem que acabar logo. Obrigada, Alexandre. Foi ótimo. Até a próxima. Até. Aqui em TVeja, tvdeveja.com, você já sabe, a gente tem lá do seu. E a programação não para. Então, já já a gente se vê. Tchau.